Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 13 de agosto de 2018, eu me chamo Ana Paula. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amados, como o meu tempo está muito curto e está muito difícil para mim nesses dias fazer vídeo, eu vou direto ao ponto, né? Para aqueles que não têm paciência, agora levanta a mão para você e fala, e vai! Amém, meus irmãos. Eu vos saúdo com a santa gloriosa Shalom do Senhor, tá bom? E hoje eu vou trazer para os irmãos um estudo muito curioso. Nós vamos estudar aqui uma expressão que a Bíblia usa sobre águas, sobre mar. E nós vamos entender um desfecho final do juízo de Deus para com a humanidade. Eu poderia, ainda, porque quando eu começo a fazer um vídeo, normalmente eu não coloco o título. O título eu coloco geralmente no final, quando eu termino a mensagem. Mas poderia ser um belo título, Desfecho Final do Juízo de Deus. Estou escrevendo aqui, sobre a humanidade. Ok? E eu quero começar a ler em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, onde eu vou começar com a base para esse estudo. Amém, meus irmãos? Então, vocês vão abrir comigo lá em Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 4, e está escrito o seguinte, detalhe, vamos prestar muita atenção em cada palavra do que nós vamos ler aqui, em todos os textos de referência. Senão você não vai ter entendimento, né? Vi quem? João na ilha de Patmos teve uma visão do Apocalipse, né? Um momento ele viu ali, ainda tudo na frente dele, ainda na ilha de Patmos. Depois Deus o levou em espírito para o próprio céu, para o terceiro céu, e ali ele continuou mostrando as visões, tá bom? Então João, como profeta, nesse caso em Apocalipse, ele descreve o que ele viu. E ele fala, vi emergir do mar, uma besta. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. Diadema, meu irmão, é o mesmo que coroas. Então é como se ela tivesse 10 coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Detalhe, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. O texto é mais ou menos isso, eu disse com a minha palavra. Então, quando eu ouço ou vejo a expressão cabeça, nesse caso aqui, cabeça de reinos, cabeça da igreja, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, né? Eu entendo como comando central, da onde sai a ordem de poder. Então é o reino que é a cabeça que governa tal reino ou tal situação. Então essa besta, ela tinha 10 diademas, 10 coroas. E sobre as cabeças ou comandos, desses 10 reinos, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Presta atenção, a besta que vi, ela era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é dragão? Satanás. O seu poder. Quem deu poder para a besta, então? Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder. Deu também o seu trono e grande autoridade. Vamos ler de novo, então? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 diademas ou 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, ela era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uau! Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada.
E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, adoraram o diabo, porque ele deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora vamos ler comigo aqui. Eu já fiquei querendo falar demais, mas eu vou tentar seguir a minha referência aqui. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 7, do 1 ao 8 comigo? Daniel, capítulo 7, do 1 ao 8. Eu quero ler com os irmãos algumas coisas aqui. Daniel, meus amados, ele teve vários sonhos. Entre eles, lá no capítulo 7, ele teve um sonho sobre os 4 animais. Aqui nós vamos ver, meus amados, um resumo mesmo, do reino da besta, do anticristo e do reino eterno. Mas eu quero ler aqui do capítulo 7, o versículo 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu se agitavam o mar grande. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel teve uma visão. Ele teve uma visão e tinha 4 ventos do céu agitando o mar grande. Então ele vê um mar grande agitado pelos 4 ventos do céu. Mas quando a gente vê na Bíblia a expressão os 4 ventos, a gente tem o entendimento que está se falando das zonas norte, sul, leste e oeste. Então é uma coisa que está envolvendo o mundo inteiro, basicamente. Os 4 ventos, os 4 cantos da terra, tá? Isso está gerando um movimento mundial. E aí, de repente, ele vê o mar grande. Ele viu a visão, né, simbólica. E ali, de repente, ele vê 4 animais grandes e diferentes uns dos outros que subiam do mar. Primeiro das características é que os 4 animais, todos eles eram grandes. E eles subiam da onde? Do mar. Presta atenção. Então, os 4 animais saíram do mar grande e eles subiam do mar. O primeiro dos animais, dos 4 animais, era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu, Daniel, olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, e trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, um outro animal semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu, Daniel, continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Esse animal devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu, Daniel, a observar os chifres ou os reinos, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, né? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse é um texto todo enigmático, mas para nós que temos estudado tanto esses textos, a gente entende, meus irmãos,
que esses 4 animais são 4 reinos. Esses 4 animais serão 4 reinos. E a gente sabe na história que o leopardo, o leão e o urso já vieram esses reinos. E cada um deles tem a sua história na humanidade. Só que o último animal, que é chamado de besta pelo profeta Daniel, ele ainda não veio, mas quando ele vier, ele será diferente de todos os outros animais. Vamos lá comigo em Daniel, capítulo 7, e vamos ler os versículos 21 e 23. Eu convido os irmãos que são leigos no assunto a estudar sobre os 4 animais da visão de Daniel. E ali vocês vão ver os impérios que vieram na terra naquela época e dominaram, ok? Daniel, capítulo 7, 21 e 23, presta atenção. Eu, Daniel, olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Peraí, eu vou ler um pouquinho antes para não ficar um texto muito complicado, né? Voltamos lá em Daniel, capítulo 7, vamos ler lá. Ok, vamos ler do 19 em diante, olha lá. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Então eu, Daniel, tive vontade de conhecer a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, os outros 3 animais. Então, olha, companheiros são animais que, de um modo ou de outro, na visão de Daniel, estavam juntos na visão. Eu, Daniel, olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E veio o tempo que estes santos possuíram o reino. Então ele disse, Daniel, o 4º animal, presta atenção aqui que está a chave desse estudo. Daniel, o 4º animal será o 4º reino na terra. O 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços, Daniel. Agora eu quero ler com os irmãos de novo Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. A besta que emerge do mar, o 4º animal, o profeta Daniel viu como uma besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quem é a besta? O 4º animal. E adoraram o dragão, porque ele deu poder, a sua autoridade à besta. E também, então, adoraram o animal, o 4º animal, a besta, dizendo, quem é semelhante a este 4º animal ou a besta? Quem pode pelejar contra ela? Daniel, capítulo 7, versículo 23. Então ele disse, o ancião, né? Daniel, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então quem pensa que a besta que surge do mar é um ser humano está completamente equivocado.
O quarto animal será um quarto reino na terra. Não é eu que estou dizendo com a minha palavra. Desculpa aqui todos os erros de português. Não sou eu que estou dizendo com minhas palavras. Está em Daniel, capítulo 7, versículo 23. Ok? O quarto animal será um reino, o quarto reino na terra. Então presta atenção. Essa besta emerge da onde? Do mar. Do mar. Agora eu quero ler com vocês Daniel, capítulo 7, do 11 ao 14. Eu já li isso aqui, já li. Depois eu pedi para ler Daniel, capítulo 7, do 11 ao 14. E agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Presta atenção. Com muita calma nós temos que fazer esse estudo aqui para não perder o fio da meada. Apocalipse, capítulo 19, do 11 até o 21. Vamos ler comigo. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Aqui já é o profeta João, né? O apóstolo João que está dizendo o que ele viu. Eu, João, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece. É Jesus, né? Mas ninguém conhece o verdadeiro nome de Jesus na eternidade. O nome que ele vai usar na eternidade. Senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E o seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalo branco com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E o seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Se você quer saber quem é esse exército, não são anjos. Vai lá em Apocalipse 19, versículo do 7 ao 8. Está escrito: alegremo-nos, exultemos e damos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E as pessoas, o exército que estavam montado nos cavalos brancos, tinham vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saí da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o largado vinho do furor da sua ira, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu ver aqui até onde eu pedi para ler, até o 21. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamando com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, a besta, o quarto animal, e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Em palavras curtas, João viu o império da besta reunido com todos os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra Jesus e contra o exército de Jesus. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta com os sinais feitos diante delas, Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, da primeira besta, seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem foi lançado dentro do lago de fogo? A besta, que é o quarto animal, ou o quarto império, que ganhou o poder de Satanás. Eu, Ana Paula, particularmente, acredito que é um principado, uma potestade. Eu ainda não olhei no dicionário aqui a diferença entre principado e potestade, mas é um espírito, ok?
que rege um império na terra. Quem recebeu poder? Quem deu poder para esse império, para esse quarto animal? O próprio Satanás. Então é um espírito, porque se ele foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, tem que ter um ser por detrás desse império. Esse império ele tem que ser personificado por um espírito. E eu, Ana Paula, chamo esse espírito de besta, ok? Então é o espírito da besta. A besta personificada na terra vira um império. É o quarto reino que está falando lá em Daniel, capítulo 23. Capítulo 23, não, versículo 23, né, que a gente viu aqui. E Satanás deu poder para esse espírito e ele conseguiu fazer todo esse poder na terra. E o anticristo, na presença desse espírito, na presença desse quarto animal, na presença da besta, tem poder para fazer todos os sinais que a própria besta faz, porque ele também recebeu o poder do diabo para fazer todas essas coisas. Ok, meus irmãos? Tá dando para seguir? Ou a gente está fazendo confusão aqui? Espero que não. Espero que não. Então, meus irmãos, prestando atenção, a gente viu que o quarto animal, a chamada besta, é um império que vai reinar sobre a terra. E esse vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E junto com ele o falso profeta. Mas com calma, com calma. A gente vê Jesus descendo sobre as nuvens e matando com o poder da sua boca o anticristo e a besta, que são lançados para dentro do lago, ok? Agora vamos lá, vamos continuar o bate-papo aqui, porque aqui é o seguinte: se eu começar a fuxicar, desculpa a expressão, mas ela vai direto ao ponto. Se eu começar a fuxicar demais cada detalhe, eu vou ter que fazer um estudo dentro do estudo, né? Então aqui é para quem lê Bíblia, para quem já está acompanhando o canal os últimos dias antes do fim há bastante tempo, porque eu preciso chegar numa outra coisa mais lá na frente. Eu estou construindo a base para dar um entendimento final. Olha só, em Apocalipse capítulo 17, vamos lá comigo em Apocalipse, deixa eu ver se tá marcado Daniel aqui, que depois eu posso ter que voltar, nunca que se sabe, né? Em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, nós vamos ver uma outra situação aqui. Nós vamos ver o seguinte, Apocalipse 17, 1, eu vou começar a ler. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, João, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da devassidão que foi que se embebedaram os que habitavam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu, João, vi uma mulher montada numa besta. Primeiro ela está sentada em cima de muitas águas, aqui ela já está montada numa besta. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vocês conseguem ver sempre 7 cabeças, 10 chifres? A besta são elementos. A besta, ela tem sempre 7 cabeças e 10 chifres. É o mesmo animal. É a mesma entidade a que está se referindo a Bíblia. Então, a mulher está montada no império. Ela está sendo sustentada pelo império da besta. Ok? Presta atenção. Se vocês não leem prestando atenção, vocês vão ficar perdidos. Essa mulher é chamada de grande meretriz. Ela é uma meretriz específica e é chamada de grande meretriz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Ela era adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Ela tinha na mão cálice de ouro. Esse cálice era transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, na fronte da mulher, da grande prostituta, da grande meretriz, achava-se escrito um nome. Esse nome era um mistério. E estava escrito o seguinte: Babilônia, a grande, a mãe
das meretrizes e das abominações da terra. Meus irmãos, onde é que estava escrito esse negócio aqui, esse chamado mistério? Na fronte, na cabeça de quem? Da grande prostituta. Meus irmãos, falando de palavra rápida aqui, essa grande prostituta é um outro império montado na besta. Ela é um sistema poderoso que tem regido a terra todos esses anos. Mas ela está sujeita, ela é filha da Babilônia, da grande meretriz. Então, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, quem é? A Babilônia. A Babilônia. Essa mulher, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Então, é o império da besta que dá suporte para a mulher. A besta que viste, ela era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, o nome do ser humano que vai entrar na eternidade com Deus, está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Não existe essa conversa de escreve meu nome no livro da vida. Ele foi já escrito desde a fundação do mundo. E tem gente que nunca teve o nome escrito, literalmente. Quando Deus criou o mundo, tem nomes que ele não escreveu. E esses aqui se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Ora, se a besta é um império que rege na terra, ele vai voltar a funcionar, ele vai voltar a operar na terra. Mas lá em 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que o Espírito já operava, ok? Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais está assentada a mulher. São também 7 reis, das quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Por quê? Porque é a besta que vai governar o final do tempo, a terra. Ele é o 8º rei. Por quê? Porque ele vai terminar o governo. E procede do 7 e caminha para a destruição. Quem é esses 7? 7 reinos. Aqui está tudo envolvido, meus amados, com a criação do mundo, desde quando teve o primeiro reino na terra. Eu não vou entrar aqui nesse assunto a fundo, porque eu vou só fazer confusão. Aqui eu estou querendo chamar a atenção para esses personagens do livro do Apocalipse. A besta que emerge do mar, a mulher, a grande meretriz, a grande prostituta que está assentada sobre a besta, ela tem na sua fronte um nome escrito, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas lá... Mas lá para frente, a Bíblia conta que a besta vai matar a própria prostituta. O império da besta vai acabar com essa grande prostituta. Mas ok. Babilônia, ela está sobre muitas águas. Babilônia, ela está sobre muitas águas. Agora eu quero explicar para os irmãos aqui uma outra coisa. Apocalipse, capítulo 17, 15, descreve o que são essas águas. Falou-me ainda, as águas, João, que você viu, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. João, os 10 chifres que vistes e a besta, os 10 reinos que você viu, mais o império, o grande império que vai surgir, que está lá em Daniel 23, odiarão a meretriz. Eles vão odiar essa mulher que antes estava sentada na própria besta.
E a farão, João, devastada e despojada. E João, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui vale a pena eu dar uma pincelada, a gente já estudou, eu te aconselho a estudar um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube, tá? Intitulado O Vaticano Será Destruído. Depois você vai lá, esse vídeo é fantástico. É mais de 1 hora explicando quem é essa mulher, por que eu explico aquilo, da onde que veio as fontes. Então você precisa assistir esse vídeo. O Vaticano será destruído. Porque se você prestar atenção, basicamente o império que tem dominado o mundo e já começou a perseguir os apóstolos, matou os cristãos, julgou nas arenas, fez deles lanternas vivas, torturaram, fizeram a Inquisição, chamada Inquisição da Igreja Católica, foi o Império Romano Papal. O Império Romano Papal. E ainda hoje, esse Império Romano Papal está em conchavo com todos os reis da terra, trazendo prostituição. Prostituição aos olhos de Deus é o quê? Idolatria, feitiçaria e todas essas práticas paganizadas que a própria Igreja Católica pratica. Se você não acredita, tem um vídeo do pastor João Ribe Palharim. É muito tempo eu assisti esse vídeo. Você tem que fazer uma pesquisa no YouTube, João Ribe Palharim, e ele explica o que é a Igreja Católica. E ele vem em dados históricos, ele foi trazendo vários dados e colocando no vídeo. É um vídeo de mais de 1h30, só falando das origens do catolicismo romano. E ali então ele traz todos os estudos, todos os dados e detalhes do paganismo que tem dentro da Igreja Católica. Ele explica, por exemplo, os obeliscos que você vai ver em toda a cidade do Vaticano. Ele explica a concha, ele explica o símbolo daquele chapéu que o Papa usa, que parece a boca de um peixe. E ele vai explicando quando é que veio a adoração a Maria, ele vai explicar quando veio a hóstia, que está consagrada ao Deus Sol, porque quando o padre levanta a hóstia, você vê como um raio de sol, né? Uma coisa de sol por detrás. Adoração ao Deus Ra. Ele explica, por exemplo, quando surgiu a adoração do catolicismo aos mortos, o culto aos mortos, o inferno não, o purgatório. Ele vai destrinchando, meus irmãos. Então vocês têm que encontrar esse estudo do pastor João Ribe Palharim sobre a origem do catolicismo romano. E ali ele descreve claramente todos os detalhes. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei de boca aberta, porque é pesadíssimo. Eu não tenho estrutura e nem tempo para trazer essas coisas todas para os irmãos. Quem realmente estiver interessado, vai pesquisar. Pastor João Ribe Palharim, tá bom? E não fica dúvida, meus irmãos, que o sistema da Igreja Católica Romana é a grande meretriz, é a grande prostituta, montada na besta. A besta é o império de Satanás, mas essa grande meretriz, ela é filha da Babilônia, é de lá que veio todos os cultos pagãos. Mas olha só, vamos ler aqui, deixa eu ver aqui que eu tô achando que eu comecei a perder o fio da meada, mas não perdi não. A mulher que estava sentada sobre as muitas águas, né? Fala lá em Apocalipse capítulo 17, eu vou até melhorar aqui a referência, porque vocês viram comigo que a própria mulher vai ser destruída. A besta vai acabar com a mulher. Então, vocês podem colocar aí Apocalipse 17, capítulo do versículo 1, que eu escrevi. Depois você vai lá, Apocalipse 17, do 15 ao 18. Ok. E lá, o primeiro Apocalipse 17, do 1, só um que eu falei aqui. Só um, tá? Mas aí depois você lê todo o 17, todo esse pedaço aí, não é um problema não. Mas eu quero ler com vocês aqui,
Jeremias, capítulo 51, do 13 ao 14, está escrito o seguinte: Arvorai estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o seu fim, à medida da tua avareza. Então, olha só, vou ler de novo. Jeremias 51, do 13 ao 14. Arvorai estandarte. Levanta, prepara-te para a guerra. Sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas. Prepare-te para a guerra, Porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o seu fim à medida da tua avareza. Aí vamos lá de novo, em Apocalipse, capítulo 17, 5, eu vou ler de novo, olha lá o que são muitas águas, eu estou querendo rodear com os irmãos. Apocalipse 17, 15, falou-me ainda, João, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. As águas que viste, onde a meretriz está assentada. Ora, mas ela não estava sentada sobre o quarto animal, sobre o império da besta, sobre a besta? Agora aqui está dizendo que ela está sentada sobre muitas águas. Mas lá em Apocalipse capítulo 13 diz que a besta emerge do mar. É tudo água. E todas essas águas são multidões, nações e línguas. Ok? Prestemos atenção ao que está escrito também. Na fronte da mulher está escrito o quê? Babilônia, a grande, a meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus amados, Apocalipse 13, do 7 ao 8, o império da besta terá autoridade sobre cada povo, tribo, nação e língua. Vamos lá? Eu quero ler. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então isso vai prevalecendo, essa história do império da besta, do espírito que já opera, da Babilônia, a grande meretriz. Mais lá para frente, então, vem o próprio anticristo, um homem, um ser humano em pessoa que vai perseguir, e tudo isso vai acontecendo até que Satanás seja lançado no lago de fogo. Aonde eu vou ver sobre isso, Ana Paula? Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, do 7 ao 10. 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, é o milênio que teria passado, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A trindade satânica, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em diante, a gente vê então o cumprimento da Escritura. Quero reforçar, meus irmãos, me perdoam, eu estou tendo tanta aflição para fazer esses vídeos esses dias, porque eu estou aqui gravando, filho toda hora me pede uma coisa, me rodeia, tem que pegar uma água, tem que pegar não sei o quê. É muito difícil para mim, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Mas voltando, olha lá, Apocalipse capítulo 20, do 10 até o
Versículo 10, só versículo 10, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, a trindade satânica. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu já falei sobre isso aqui no vídeo passado, mas eu preciso falar de novo. Todo mundo fala, porque a gente vai estudando e copiando aquilo que escuta nos anos, né? E a gente vai reproduzindo isso e ninguém para ler com calma as escrituras. A gente escuta o que vem da boca de pastor. Então a ideia que normalmente todos os cristãos têm é o seguinte: vai ter o falso profeta, vai ter o anticristo e vai ter a besta e tem o diabo também. Então todo mundo crê que vai vir ainda, antes do anticristo, o falso profeta. E todo mundo diz é o Papa, ou então é o Papa. E fica tudo rodeando, amarrado, né? O entendimento fica amarrado nisso. Eles dizem que vem o falso profeta, tem quem até diz é porque veio João Batista, tem que vir também o falso profeta, porque o João Batista anunciou a Cristo, o falso profeta vai anunciar o anticristo, a conversa é essa. Depois vem a besta. E ali, quando a gente escuta isso anos e anos e anos marretando na nossa cabeça, a gente entende então que são 3 homens, seres humanos na Terra naquela época. Quando vier vão ser 3 seres humanos, um se chama o falso profeta, o outro se chama a besta e o outro o anticristo. E depois Satanás. Mas quando a gente começa a ler com calma as escrituras, com o coração disposto para realmente aprender e fuxicar, desculpa eu estou usando a expressão fuxicar, é porque eu não estou lembrando a palavra em português mais culta para falar, mas dá para entender, né? Quando a gente vai estudando, refletindo, pesquisando, procurando nas escrituras, a gente vai vendo com calma que a coisa não é assim. Vai ter o falso profeta, e todo mundo fala que ele é o Papa, o anticristo e a besta. Não existe isso. A gente viu lá, meus amados, em Daniel, capítulo, acho que é 7, versículo 19, capítulo 7, versículo 23, que a besta, que o quarto animal, é um império que virá sobre a terra. Então isso já elimina um ser humano. Então a besta é o império, é o quarto império que vai surgir. Teve o império do urso, do leopardo e do leão. O quarto império é o império da besta. A besta, se a gente procurar no dicionário o significado do animal besta, besta não é classificado como animal, mas é classificado como um ser perverso, profundamente perverso e muito violento, que não tem piedade nem misericórdia. Então o império da besta ele vai ser tão terrível, que eles não encontraram nenhum animal para descrever exatamente esse ser. Então o chamaram de besta. É um império, é o quarto império, e vai ser o império mais violento que o mundo já viu, já presenciou. Então aqui a gente já elimina o primeiro suposto ser humano. Fica o chamado falso profeta e o anticristo. Mas lá em Apocalipse capítulo 13, quando continua descrevendo das bestas, fala da segunda besta que surgiu da terra. E ali fala que ela, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, justo para fazer uma coisa bem feita. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta. Por quê? Porque é violento, é perverso, é do mal, é das trevas. Outra besta emergiu, porém, da terra. Meus irmãos, quando Deus criou Adão, ele criou da onde? Do barro. Então aqui, essa terra simboliza também um ser criado do barro. É o anticristo. O primeiro surgiu do mar. E a gente entendeu que o mar são multidões, povos, nações, tribos e línguas. Nasce do povo em geral. Mas a segunda besta, ela emerge da terra, como Adão surgiu da terra. Como Cristo veio do ventre de uma mulher. A Bíblia disse que Eva é a mulher de todos, a mãe de todos os homens, me perdoem. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exercitou,
Olha, presta atenção, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Eu comentei que a primeira besta que emerge do mar é uma entidade espiritual. Provavelmente é um anjo, um demônio, eu chamo de espírito, porque são coisas que eu não conheço. É um espírito demoníaco que recebe toda a autoridade do próprio Satanás. Presta atenção, Satanás, ele é o príncipe das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e ele é o príncipe deste mundo. Ele é quem comanda. Então todos os demônios caídos, todos os anjos caídos, independente do quanto poder eles venham ter, todos eles estão submissos ao poder de Satanás. Então, se Satanás diz para um anjo caído fazer uma coisa, ele tem que ir lá e fazer. Se Satanás estabeleceu as hierarquias, quem vai ser príncipe de onde? Aquele anjo caído vai obedecer Satanás. Não tem o chamado príncipe da Pérsia, quando Daniel teve um sonho, e o anjo de Deus, teve um anjo de Deus que veio, o anjo mensageiro, para trazer a explicação do sonho, e ele foi resistido por 21 dias, veio o anjo Miguel, ficou combatendo com aquele principado, o príncipe da Pérsia, por 21 dias, e depois que o anjo Miguel conseguiu vencer o príncipe da Pérsia, então o anjo mensageiro passou nas regiões celestiais e conseguiu ir até a Daniel e apareceu para Daniel e deu a revelação e falou: você é um homem muito amado. No dia que você pediu, você orou, a resposta veio. Mas fui detido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias. Então Satanás, ele é o cabeça de todos os anjos caídos, até onde eu entendo. Então, quando a besta vem, ele recebe todo o poder de quem? De Satanás. Isso significa que Satanás, então, dá para a besta, que é o espírito, um príncipe, todo esse poder. Tá vendo aí a hierarquia dos anjos caídos? Então, presta atenção. Aí, o que acontece? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que é esse espírito demoníaco, na sua presença. Tem um momento no livro de Daniel, aqui eu não vou conseguir achar e nem vou parar para perder tempo, porque senão o negócio já vai ficar aqui muito longo. Quando Daniel vai descrevendo do anticristo, ele fala muita coisa do anticristo, e nenhuma dessas ele fala no momento em que ele vai adorar um Deus, mas não era ao Deus dos seus pais, era um Deus desconhecido. Quem lê Bíblia vai entender e vai lembrar que tem esse texto na Bíblia, que Satanás, que o anticristo adorava a um Deus desconhecido de seus pais, ok? Então, ele adorando a besta, ele vai fazer, ele vai ter autoridade, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, presta atenção, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Seduz, presta atenção, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, falando aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado então comunicar fôlego à imagem da besta. Então o anticristo vai mandar fazer uma imagem da besta, mas ele, na presença da besta, ele vai fazer sinais até fazer fogo cair do céu. E ele vai seduzir os homens que habitam na terra, por causa dos tantos sinais que ele vai fazer. E então você vê aparecer a imagem da besta. Olha aí, uma outra prova que a primeira besta não é um ser humano, porque vai ser feita uma imagem. Como é essa imagem, eu não tenho ideia. Mas essa imagem, ela vai falar e ainda vai fazer morrer
todos que não adorarem a imagem. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, que faz que lhes seja dada certa marca, à mão direita ou sobre a fronte. Lembro ainda da grande meretriz, que também vem com uma marca na fronte. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, a besta vai ter um número, 666. E quem tem entendimento vai calcular o número da besta. Eu aqui não quero falar sobre isso, não tenho, nesse momento, nenhum argumento para tratar sobre ele, mas são os detalhes, as características da besta que surge da terra. Mas só que quando diz aqui que é número de homem, é porque é um homem, e é o anticristo. E ele vai operar milagres na presença da primeira besta, que é a besta que surge da terra, que é o império, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 23. E os dois, a primeira besta e a segunda besta, recebem poder de quem? Do dragão, de Satanás. É aí onde eu volto com a conversa da trindade satânica. Presta atenção. Jesus, quando ele veio à terra, veio uma trindade com ele? Deus Pai pisou na terra com Jesus e o Espírito Santo também? Quando Jesus nasceu, os homens que estavam em Israel e Jerusalém viram 3 personagens ou viram um só? Quem é que se encarnou o homem? Quem é que se fez homem entre os homens? O Filho. E o Filho, ele teve poder na pessoa de quem? Quem deu poder para o Filho? Quem que fez, quando Jesus operava milagres, ele operava na presença de quem? Do Espírito Santo. Jesus operou milagres pelo Espírito Santo de Deus. É onde no vídeo passado eu falei, né, dos fariseus que falavam que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul. E mais lá para frente Jesus fala, né, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus operava milagres pela força do Espírito Santo. E quem é que deu poder para Jesus? Quem é que deu autoridade para Jesus? Deus Pai. E o Espírito Santo de Deus opera onde? Dentro do próprio Deus Pai. A Bíblia diz que ele conhece o coração do Pai. Então a gente vê a formação de uma trindade. Aquele que dá poder, aquele que executa o poder e aquele que aparece em carne e osso entre os homens e faz milagres e profetiza. Porque Jesus profetizou e profetizou e profetizou, que é uma profecia de Jesus, Mateus capítulo 24, é tudo profecia. Quantas vezes Jesus profetizou entre os homens? Jesus era o verdadeiro profeta. Satanás deu poder para o anticristo, e o anticristo opera milagres na presença da primeira besta, que é um espírito também. E o que acontece? O Satanás, ele profetiza na presença da primeira besta, então logo ele é o falso profeta. A trindade satânica se fecha. Mas vamos continuar, meus irmãos, vamos continuar. São assuntos que, infelizmente, muita gente ainda não entende ao pé da letra, e a gente vai escapuchando aqui, mas eu não quero perder o fio da meada. Então virá o último julgamento de Deus para com o homem. Onde é que está esse último julgamento, Ana Paula? Está lá em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Olha lá o que está dizendo. Eu, João, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não os céus, mas a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Para quem? Para a terra e para o céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Também vi
Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, ou o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meus amados, esse é o último julgamento de Deus para com o homem. O julgamento de Deus começou desde o princípio, quando o homem matou. Caim matou Abel. E se Caim, que matou Abel, morreu em pecado, não se arrependeu, e tudo indica que ele não se arrependeu, provavelmente ele foi para o inferno. E todos os séculos que se seguiram, homens maus foram morrendo e indo para o inferno. Se Hitler, no último momento, ainda não se arrependeu, ele foi para o inferno. Homens poderosos e homens pequenos, que também são cruéis, não é porque a gente fala é Hitler, ou é Caim, ou foi alguns generais romanos, não sei quem daqui, não sei quem dali, esses vão para o inferno. Não, todos os dias tem julgamento, no sentido que aquele que peca morre, e se morre sem arrependimento vai para o inferno. Então todo dia tem gente nascendo e morrendo. A cada minuto, a cada hora, no planeta inteiro, pessoas vão morrendo. Nesse momento em que eu estou falando, provavelmente pessoa ou pessoas estão fechando os olhos deste mundo, falecendo. E elas estão indo ou para o paraíso descansar, para o céu, como nós estamos acostumados a dizer, a falar, ou estão indo para o inferno, onde tem choro e ranger de dentes, o fogo não se apaga e o verme não morre. Isso é uma base natural. É onde eu, inclusive, ligo aquela frase também quando diz que Deus ele não dorme nem dormita. Que ele trabalha, trabalha e trabalha. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo todo o tempo na história da humanidade. Pessoas estão indo para o inferno ou estão indo para o céu todo o tempo. Mas vai chegar um momento que tudo vai acabar. Que não vai ter mais ser humano para morrer nesta terra. Porque o número dos homens vai ter se completado. E no dia que isso acontecer, vai vir então o julgamento do juízo de Deus, que é o trono branco. E livros e vários livros serão abertos, dentre eles o livro da vida. E no dia do juízo do trono branco, se o livro da vida vai ser aberto, é porque vai ser procurado nesse livro os nomes. E aí lá no versículo 15 de Apocalipse 20 está escrito: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Ora, se ele está dizendo que se alguém não foi achado inscrito, pode ser que alguém também será achado inscrito. Ok? E continua. Lá no versículo 13 disse: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, presta atenção, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora eu começo a fazer algumas perguntas. A primeira é: por que o mar também não foi lançado para dentro do lago de fogo? Por que só a morte e o inferno? Sendo que o mar, a morte e o inferno entregaram seus mortos. Quer dizer, dos 3 que entregaram os mortos, 2 foram lançados e 1 ficou fora? O que é esse mar? Sendo que lá em Apocalipse, já no milênio, o mar já não existe. Que mar é esse que não existe? O mar físico. Os oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Mar Mediterrâneo, Mar Morto,
e mares e mares e mares por todo o globo, todo o planeta. Por causa dos flagelos, por causa das trombetas, por causa dos selos, por causa do que virá na terra, o mar já não vai existir. Tem um flagelo, acho que é flagelo aqui, é um flagelo que vai ter, que é um meteoro que vai cair. Se eu não me engano, porque é tanta coisa na minha cabeça que eu confundo as informações, mas você que lê Bíblia, você sabe. Mas vai ter um meteoro tão poderoso que ele vai cair no mar, aí eu acredito na fonte dos oceanos. Se eu não me engano, ele se chama Absinto, então deixa quieto o nome dele, mas eu sei que ele vai cair, que ele vai matar todos os seres viventes que existem no mar. Assim disse João. Ora, se todos os peixes, todos os corais, todo ser vivente que está no mar vai morrer, é porque o próprio mar vai morrer. Porque um peixe ele só pode morrer na água se a água na onde ele está morrer. Perder a qualidade de vida, de dar vida àquele peixe. É por isso que no meio dos flagelos, das trombetas, por todo o tempo você vê o mar sendo atingido. Vai cair um meteoro no mar que 1/3 das embarcações serão destruídas e 1/3 das águas vai perecer. 1/3 dos animais vão morrer. Mas já nos flagelos vai ser o mar inteiro. E provavelmente João não tinha o estudo, o entendimento da geografia para falar Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, não sei o que daqui. Não, ele falava mar. Como eu, na minha ignorância de criança, mar, o mar, olha o mar. Como nós citamos os oceanos como mar. Você vai na praia no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aonde for, você aponta para o oceano, você não fala, olha o oceano, não, olha o mar. Não é assim que a gente fala. Então, existe um mar físico que no meio dos 7 anos ele vai morrer e o mar não existe mais. Ok? Ok. A Bíblia é muito clara quando ela se refere ao mar físico, porque ele está incluído em flagelos, em castigo, descreve que tem peixe, descreve que tem embarcações. Mas eu estou falando aqui das bestas, eu estou falando aqui da mulher, da grande meretriz, eu usei a expressão aqui que emerge do mar tantas vezes, e eu expliquei bem a fundo, o máximo que eu pude, para trazer clareza e falta de nenhuma dúvida. Ninguém vai ter dúvida que existe uma segunda expressão para mar na Bíblia. E essa segunda expressão é nações, povos, tribos e línguas. Nações, povos, tribos e línguas. É um mar de gente, é um mar de homens que nascem e que morrem todos os dias. Então, quando lá em Apocalipse, versículo 13 do capítulo 20, está escrito, deu o mar os mortos que nele estavam, eu parava para pensar, bom, o julgamento do trono branco, quem comparecer vai ter que comparecer em alma, em espírito e em carne. Então o mar deu os mortos que nele havia. Às vezes a pessoa que morreu comida por um tubarão, que morreu no naufrágio e o corpo dela se desfez na água com os anos, até o osso. Então Deus ele vai puxar do mar o corpo físico dessas pessoas, juntar com a alma e com o espírito, então julgá-la no trono branco e todo mundo ali vai para o inferno, fatalmente para o lago de fogo e enxofre. Mas com o tempo a gente começa a pensar, peraí, mas se na terra teve mais gente cruel, perversa do que no mar, porque o ser humano ele está mais presente em terra firme do que nas águas, por que só o mar entregou seus mortos? Quer dizer, a terra não entrega ninguém? Por que essa exclusividade só de o mar entregar os seus mortos, então? É aonde a cabeça começa a pensar. Que exclusividade é essa de mar? Então eu entendo, ou eu entendi ali, que esse mar nunca poderia ser o mar físico, os oceanos, os mares. Mas esse mar que está descrito aqui em Apocalipse 20, 13 são nações, povos, tribos e línguas, de todos os tempos. De Caim, que matou Abel, se ele estiver no inferno, até o último ser humano que morreu na terra em pecado.
é o mar. São os corpos de todos os homens que morreram em pecado em toda a história. Dá também dos últimos que morreram não em pecado. Ana, e aonde que está esse povo que vai morrer sem pecado? Quer dizer, vai morrer com salvação? No milênio. Ora, gente, são 1000 anos. E em 1000 anos, pessoas vão nascer e vão morrer, vão nascer e vão morrer. E o negócio vai continuar. Homens vão para o céu, ou para o paraíso, ou para o descanso, ou vão para o inferno. Porque só lá no finalzinho, depois que as pessoas são... Como é que é? Ainda outro livro da vida... e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia. Então, nações, povos, tribos e línguas, então vieram ali e se encarnaram de novo diante do trono branco. A morte, foi o espírito de morte que levou o espírito dos homens, que quebrou o cordão de prata, que fala, né? O cântaro de ouro, quer dizer, foi rompida a vida. O espírito do homem se separou do corpo dele, então a morte devolveu esses espíritos, pelo que eu entendo, ela que retém o espírito dos mortos, pelo que eu entendo, né? E no caso daqueles que serão salvos porque creram em Cristo, provavelmente o espírito deles estava já com Deus, mas Deus não tem o espírito dos mortos pecadores, então pode ser que quem segurou esses espíritos foi a própria morte. Então, porque ela tem que dar o espírito, ela tem que ter espírito, ela tem que dar os mortos que nela estão, né? Pode ser isso. E o inferno devolveu os mortos que nele haviam. Então você vê aqui um julgamento. E no meio daquela multidão de pessoas, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Após o mar, o inferno e a morte entregar os espíritos que neles haviam, esses são o inferno e a morte, os dois personagens. Esses dois são lançados para o lago de fogo e enxofre. Mas o mar não. O mar não se fala, né? Então eu acredito que o mar ele está composto aí daqueles que vão morrer no milênio e vão morrer também no processo de toda a história do homem. Olha só, deu o mar os mortos que nele estavam. Por isso concluo que o mar aqui também se refere aos povos, multidões, nações e língua. E essas pessoas serão os últimos habitantes da terra, lá no milênio. Vocês querem ler comigo na Bíblia sobre o assunto, para a gente não ficar aqui só falando? Sim. Vamos ler Isaías 65, do 17 ao 20. Só do 17 ao 20. Presta atenção. O título começa Novos Céus e Nova Terra. Então aqui não tem nada a ver com o milênio, porque já são novos céus e nova terra, para quem estudar a fundo a Bíblia, mas presta atenção comigo. Pois eis que crio. Quem? Jesus, né? Pois eis que eu crio. Olha só a expressão aqui, eu crio. É algo que está acontecendo gradativamente. Eu crio. Eu, Ana Paula, vou criar uma cortina. Não é que eu criei, mas eu estou criando. É um processo que está acontecendo. Então, olha o que o nosso amado Jesus fala. Pois eis que eu crio, quer dizer, eu sou poderoso para fazer. Também dá a entender assim. Pois eis que eu crio, eu sou poderoso para fazer, ou eu estou fazendo novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Olha, quando ele diz que não haverá, é porque ainda não aconteceu. Porque se aqui fosse algo que já aconteceu, ele falaria assim, e não há lembrança das coisas passadas, porque está acontecendo. Mas ele diz, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Quando Deus criar e concluir o processo dos novos céus e nova terra, já não vai haver lembrança das coisas passadas. Então, eu, Ana Paula, acredito que até o juízo do trono branco, se é os salvos que os condenados vão ter lembrança das coisas passadas. Prova disso é
a história do Lázaro e do rico, que o Lázaro já no inferno lembra dos irmãos que estão na terra, e também as almas no quinto selo que estão debaixo do trono, do altar, né? Não sei se é do altar ou do trono. E estão pedindo justiça. Poxa, os caras estão descansando. Quem matou eles já está no inferno, pelo menos as primeiras, né? Imagina ali as almas que passaram pelo processo da Inquisição da Igreja Católica. Foram queimados vivos, julgados em arenas e tudo. E as almas desses ainda estão descansando. São os mártires, né? Mas eles estão lá pedindo justiça. Agora aqui diz que vai chegar um dia que não haverá lembrança das coisas passadas. Meus irmãos, eu não sei vocês. Uma vez eu era criança. Eu não lembro a minha idade, mas eu sei que eu era criança, muito criança. Eu devia estar entre 9 e 15 anos de idade na época. Eu morava na cidade de Belo Horizonte. Teve um acidente numa Kombi. Quem é de Belo Horizonte deve lembrar. Que nasceu aí, que está com seus 40 anos, deve lembrar. Teve um acidente, um pai, uma mãe e acho que eram 9 filhos. Eles foram viajar para a praia numa Kombi. Num certo momento a Kombi capotou e morreu o pai, morreu a mãe e morreram as 9 crianças. Morreu todo mundo. E o velório foi numa escola, num colégio de Belo Horizonte, perto da minha casa. A minha mãe, sempre muito fuxiqueira nessas coisas, sempre quis ir em funeral de tudo, ela sempre, né... Quis ir no funeral, porque foi uma história muito chocante, e minha mãe quis ir lá. E me levou, meus irmãos. Levou a mim, eu não sei se levou a minha irmãzinha pequena. Eu sei que eu fui. E nós fomos ali. Aí tinha um lugar nessa escola, tipo um salão, e ali eles colocaram os caixões. Tinha um caixão marrom da mãe, o caixão marrom do pai e os caixõezinhos brancos. Caixão pequenininho, caixão maior. E eu, meus irmãos, porque minha mãe me cresceu assim, né? Paciência. E eu me lembro que eu passava entre um caixão e o outro olhando, né, os mortos ali. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi criança morta. Tinha criança com a cabecinha toda enfaixada. As criancinhas tão bonitinhas, com a cabecinha toda enfaixada. Eles colocaram band-aid, né, em algumas feridas. Costuravam, eles assim, colocaram as crianças, eles trataram das feridas, mas estavam todos mortos. Mas teve a dignidade, o respeito de colocarem aqueles corpos nos caixões curados, né, tratados as feridas. Ninguém tampou o caixão como todos os caixões, eu não lembro se tinha caixão fechado, que é muita coisa para minha cabeça. Mas isso eu nunca esqueci. E vocês veem que eu tô contando aqui, eu já me emociono, porque é muito triste, né? Você vê uma criança num caixão. E eu lembro que eu vi aquelas crianças de tantas idades, porque eram 9 filhos. Então é uma lembrança que me entristece. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que nunca mais ninguém vai chorar. Toda lágrima vai ser enxugada. Então, meus amados, esse texto aqui, quando diz: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, vai chegar um momento que tudo vai ser cancelado da cabeça dos santos. Sabe, até o momento do julgamento, dos juízos, do tribunal de Cristo, juízo daqui, juízo dali, e tudo que nós vamos ver, inclusive quando a gente descer na Terra com Cristo, a gente vai ver um planeta completamente devastado, e toda essa história, e os pecados que vão acontecer no milênio, tudo que a gente ainda vai ver. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Significa que Deus vai chegar um momento que Ele vai tirar da nossa lembrança tudo que foi triste, inclusive, porque sinceramente, eu não vou lembrar os textos aqui, mas tem momentos que a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos, né? E no dia do trono branco, provavelmente nós vamos estar sentados ali naquele tribunal junto, vendo um por um sendo julgado. Alguma coisa vai acontecer, nós vamos ver muitas coisas ainda. Imagina você vendo sua mãe, seu pai, uma avó, um primo, um irmão, um filho, indo para o trono branco e ali Deus não encontrar o nome dele escrito no livro da vida, o cara for para o inferno, a mulher for para o inferno. Você vai ver aquela coisa, é triste, mas o próprio julgamento, os julgamentos vão ser tristes. Tudo que, entendeu? O próprio nosso Senhor Jesus deve estar muito triste. Com certeza, tanta maldade debaixo do sol.
Então a Bíblia fala os traumas, pessoas que morreram em situações traumatizantes, crianças que morreram traumatizadas, nesse momento está pedindo justiça. Porque está na memória dela o momento da morte, o que aconteceu. E Deus, ele então vai tirar tudo isso. Por isso que ele fala, e não haverá, mas ainda existe, mas até então não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então esse texto é uma promessa de Deus para os homens. E ele continua, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente, quer dizer, para sempre, no que eu crio. Significa que Deus, ele vai criar de eternidade em eternidade. E a gente vai estar folgando e exultando para sempre nas criações do Senhor. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Aqui ele está falando do povo de Jerusalém. E exultarei por causa de Jerusalém. Aqui ele fala dos gentios se alegrando por causa de Jerusalém. E me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Quer dizer, vai chegar um dia que toda tristeza literalmente vai acabar. E aqui ele continua, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Por quê? Aí ele conclui, aqui eu poderia pensar, não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Por quê? Porque ainda hoje morrem crianças em Jerusalém, ainda os velhos morrem antes de completar os seus dias, não é verdade? Mas ele completa essa expressão continuando, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui está falando de um processo que vai acontecer ainda dentro do milênio. Hoje é impossível uma pessoa morrer com 100 anos e morrer ainda jovem, entender? É morrer ainda jovem. É impossível. Hoje as pessoas morrem com 30, 40, 60, 70, né? Tem quem morre com 100, mas não é a maioria. Mas aqui está dizendo, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, generalizou para toda a população. Quer dizer, todo mundo vai chegar pelo menos a 100 anos de idade. Não haverá nela criança para viver poucos dias e nem velho que não cumpre os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Qual que é essa maldição? A morte eterna. Então, no milênio, as pessoas que vão nascendo e pecando, elas vão ter uma tolerância de 100 anos. Mas quando der 100 anos, essa pessoa não se arrepende, então ela vai ser amaldiçoada. Com qual? Com o inferno. Ela vai morrer, vai morrer, você está entendendo? Com 100 anos, acabou a chance dela. O nome foi riscado. No mínimo, o nome dela vai ser riscado do livro da vida. Pode ser que ela ainda vai viver mais um pouco e vai morrer mais cedo ou mais tarde, não sei. Mas até 100 anos, quem pecar é ali que vai ser amaldiçoado. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então isso aí está descrevendo o estilo da vida do milênio. Isaías. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Voltamos lá. Apocalipse 26. Deixa eu achar aqui. Minha Bíblia está começando a ficar velha, ela começa a ficar meio tanto folhear. 26, olha o que está escrito lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha só, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Ora, quando começa o milênio? Quando Jesus desce montado num cavalo branco. Então aqui, quem ressuscitou, todos que ressuscitam até aqui, vão ressuscitar para governar com Cristo, para viver no céu.
né? Para viver em paz, para estar eternidade, nome escrito no livro da vida, toda essa conversa. Quem não ressuscitar até ali, vai ressuscitar diante do trono branco para ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre. Até aqui. Porque nessa pessoa não tem poder. Olha lá. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo. Mas antes, lá no capítulo 20, versículo 4, está escrito: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Meus amados, as pessoas que vão ser decapitadas, elas vão estar dentro de um prazo de 42 meses sendo decapitadas. Está lá em Apocalipse capítulo 13, quando diz que a besta que surgiu do mar, ela vai ter poder para perseguir os santos e feri-los por 42 meses. Que se a gente converte, dá exatamente 3 anos e meio. E a gente vê nos primeiros 42 meses, né, na primeira parte da tribulação, as trombetas. E o selo vai sendo aberto ali, trombeta, mas não todos os selos, mas as trombetas. Mas vai chegar um momento que a última trombeta toca, dizendo que agora chegou o reino e chegou a hora do juízo. E aí então são derramados os flagelos. E se você começa a ler sobre os flagelos, você vê que neles ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. Então, os próximos 3 anos e meio, quem morre na grande tribulação, vai tudo para o inferno, porque não tem arrependimento. Quem não morrer, quem escapar da morte na grande tribulação, vai entrar no milênio. E vai viver no milênio. E se pecar, com 100 anos será amaldiçoado, isto é, no mínimo, o nome vai ser riscado do livro da vida. Quem continuar vai morrer como um velho que completou todos os seus dias, porque Deus determinou os dias do homem na terra. Antes que a gente nascesse, Deus determinou todos os nossos dias. Vocês querem base bíblica porque eu estou falando? Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você quer uma coisa mais correta, mais profunda, mais direta com relação ao ser humano? Jó, capítulo 14, versículo 5 diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Meus irmãos, a vida de cada um de nós já está determinada. Quando eu nasci, Deus escreveu lá: Ana Paula vai viver até idade tal, na terra. Eu espero que seja até os 40, que eu fiz agora dia 4, e logo depois o arrebatamento. E se for assim, o seu também já está determinado, né? Eu não sei quantos anos você tem. Mas a Bíblia fala que o velho, não vai existir um velho que não cumpra os seus dias. Isso é o milênio. Então, as pessoas que nascerem ou que entrarem no milênio, elas vão cumprir todos os dias. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Jó 14, 5. E você pode ter certeza que se eu procurar aqui, eu acho mais texto ainda provando isso. Basta procurar. Basta procurar. Entendeu? Basta procurar. Então, meus amados, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela engloba a ressurreição de todos os santos. Quem ressurgiu nessa primeira ressurreição são pessoas que vão reinar com Cristo, que vão passar para a eternidade com Deus, não vão para o lago de fogo e enxofre.
A igreja, ela começa já agora, com ela os santos que vão morrer, que morreram, que vão ser ressuscitados para o arrebatamento. É uma colheita, né? É uma das partes da colheita. Deus, ele tem vários tipos de colheita. Depois tem os santos da tribulação que vão morrer e vão para o céu. Quando terminar o 7º ano, esses por si próprios já vão descer com Cristo montado em cavalos brancos. E ali vão morrer muitas pessoas que têm a marca da besta. Todo mundo que tiver ela vai morrer, vai para o inferno. Quem não tiver a marca da besta ou vai ter morrido e... Não creio. Eu acredito que ali vai só ter gente sobrevivente e gente com marca de besta. E vai morrer quem tem marca da besta. E quem sobrar, eu acho que entra naquela categoria bíblica que diz que os homens naqueles dias serão mais raros do que o ouro de Ofir. Que achar um ser humano na Terra vai ser mais difícil do que achar o tal do ouro de Ofir. Então, provavelmente, mas vai sobrar gente de toda a tribo, povo, nação e língua. Por quê? Porque no milênio a gente vê várias vezes as nações indo até o monte do Senhor para participar das festas anuais do Senhor. E ali as pessoas vão continuar nascendo, porque a humanidade vai se multiplicar de novo como a areia do mar. Vai chegar um momento que Satanás vai ser solto e ele vai juntar um povo mais numeroso também do que a areia do mar para fazer rebelião contra Deus, contra Jesus. Eles vão tentar subir ao Monte Santo do Senhor, cairá fogo do céu e vai matar essa leva de gente. Esses vão direto, no mínimo para o inferno. Porque logo depois vocês veem o juízo de Deus, o céu e a terra passam da presença de Deus. Eu acredito que isso aqui é Deus mudando o ser humano para uma outra dimensão, porque o juízo de Deus, ele provavelmente vai acontecer numa outra dimensão e não na terra, porque enquanto o julgamento vai estar rolando lá no lugar onde está o trono branco, o Senhor vai estar transformando e limpando a terra. No momento que o próprio inferno é tirado e lançado no lago de fogo e enxofre, que provavelmente a terra e toda a natureza vai ser completamente transformada em novos céus e nova terra. E então você vê o capítulo 21 contando da descida da nova Jerusalém do céu diretamente para a nova terra. Olha só, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, acabou. Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, que vai chegar um momento que o céu ele vai se enrolar como um pergaminho. Mas aqui é novos céus, né? Deus ele vai criar, porque a Bíblia diz também que os elementos se desfarão pelo calor. Então, olha só, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então você vê aqui a Sião futura, a Nova Jerusalém, ou a chamada também Cidade de Deus, então descendo do céu para a terra. Gente, isso vai ser um evento maravilhoso, glorioso. A gente não tem ideia do que é isso, mas é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E você vê que tudo isso só vai acontecer depois do juízo de Deus, depois do trono branco. Quer dizer, enquanto Deus não terminar a limpeza dele com o ser humano, com os anjos caídos, com o pecado, ele não vai reestruturar nada definitivamente. Aí você pergunta, poxa, mas Jesus vai reinar 1000 anos lá lá em Jerusalém. A Bíblia diz que nós vamos reedificar cidades até então, Isaías 61, né? Nós vamos edificar cidades arruinadas de geração em geração, que o povo judeu vai herdar a terra e nunca mais vai perder. E aqui você vê que simplesmente João viu novo céu e nova terra. Eu quero lembrar aos irmãos que o que é perecível não pode herdar o que é imperecível. Sabe, o que tem pecado, o que tem morte, não, olha, sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. O ser humano daqui para frente, ele vai ter um corpo transformado em corpo de glória. Tudo aqui de Apocalipse capítulo 21 para frente é transformado em glória. A palavra de Deus diz que a morte nunca mais vai operar.
na existência. Então, assim, não vai ter planta morta, não vai ter fruta morta, não vai ter animal morto, não vai ter ser humano morto, não vai ter nada morto na existência. Nunca mais. E ali a Nova Jerusalém desce, e Deus vai habitar entre os homens, e Jesus com ele. E olha lá, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está lá o que eu li em Isaías 65:17. É o que eu acabei de ler para vocês. É a conclusão. Pois eu crio novos céus e nova terra, e já não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Né? E aqui ele fala, já não existirá, já não haverá nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? E ali, meus amados, ele continua, né, o texto de Apocalipse, capítulo 21. Se você quiser anotar lá no seu Isaías, capítulo 65, do 17, versículo 17, você coloca lá Apocalipse 21, do 1, Apocalipse 21, 1, e lá em Apocalipse 21, você coloca aqui Isaías, 65 e 17, já está aqui mesmo, já está aqui. E assim, meus irmãos, eu concluo esse estudo. Acredito que eu consegui trazer muitas informações, sei que foi um estudo um pouquinho, para mim foi pesante, foi cansativo, porque eu tô de olho aqui muita coisa ao mesmo tempo, eu fico distraída, e para conseguir concentrar 100% não é fácil nesse tempo, mas eu espero que esse vídeo possa ter sido passado para os irmãos de modo mais dinâmico possível, de modo mais claro possível. Eu conversei isso com um irmão esses dias passados, a gente tem conversado algumas coisas, entre elas eu queria falar um negócio para os irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, aqui no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, os últimos vídeos que têm sido colocados para os irmãos, eles estão falando do milênio, eles estão falando do juízo nos tronos, né? Juízo do Tribunal de Cristo, juízo do Trono Branco. São estudos que estão trazendo um resumo da diáspora de Israel, né? Da diáspora, toda vez que o povo foi expulso da sua terra, por motivo cultural, de racismo, de guerra religiosa, seja como for. E esses últimos vídeos têm se tratado disso. Vocês veem que não tem sido vídeos falando, explicando o próprio dito, o arrebatamento. É como se, por uma parte, por um grupo de nós, Deus já estivesse literalmente nos preparando para o milênio, para a eternidade. É como se Deus estivesse fechando o assunto no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Eu não sei, isso aqui é uma coisa que eu estou falando, mas tem que ser muito sensível para entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu tenho tido essa sensação que Deus está trazendo palavras para completar entendimentos em assuntos milenares, porque eu estou falando muito de milênio ultimamente. Eu estou trazendo muitos entendimentos aqui das coisas, igual, por exemplo, a última foi o discurso do mar, quando a gente pensava que o mar era o mar físico, mas não, o mar são nações, povos, tribos e línguas. É um juízo final, vai ser o último juízo, vai ser a última vez que Deus vai ter juízo com o ser humano. E ali vai ter o lago de fogo esperando, ou então a vida eterna e gloriosa, que entra lá em Apocalipse capítulo 21, os novos céus e a nova terra, né? Então, assim, isso me dá a sentir que realmente a gente está no finzinho, meus irmãos. A gente está despedindo deste mundo. E a gente tem visto muita coisa acontecendo. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido com Israel. Tem sido bombardeado essa semana 200 mísseis. Nesses últimos dias, 200 mísseis. Eu fiquei pensando, poxa, se caísse 200 mísseis na cidade onde eu moro, não tinha mais nenhuma alma penada. Se caíssem 200 mísseis na cidade vizinha, que é uma cidade maior,
Eu acho que não tinha mais ninguém. 200 é muita coisa. Eu não sei o poder de alcance na explosão de um míssil. Não sei quantos metros quadrados ele consegue devastar. Mas 200 mísseis. Israel, meus irmãos, está aí para todo mundo ouvir. Gog e Magog está para estourar. Sabe quando vai acontecer? Apenas a igreja tirada da terra. Apenas acontece o arrebatamento. Estoura a guerra do Gog e Magog. Mas sabe, pelo que a gente tem observado, não vai ser só Gog e Magog que vai estourar na terra. Mas vai ser solto também o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho é o cavalo da guerra. E o cavalo vermelho ele é solto logo após que o cavalo branco é solto. O cavalo branco dos 4 cavaleiros é o cavalo do anticristo. Logo depois dele é solto o cavalo vermelho, que é regido por guerra, fogo e enxofre. E a gente está vendo no mundo inteiro, meus irmãos, os países, uns se juntando ou não com os outros, uns se aliando com ou contra outros. Tem quem está dizendo que isso aí vai gerar guerra mundial, no mundo inteiro vai ter guerra, guerrilha, conflitos, problemas seríssimos. Cidades provavelmente vão ser devastadas no meio de guerras. Vai ser, meus irmãos, o inferno na terra. Desde o primeiro dia não terá falsa paz. Não tem paz. A palavra de Deus diz que Satanás ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Satanás ele não dá paz para ninguém, porque ele é o oposto de Deus. Ele é todo o contrário de Deus. Não se iluda achando que quem vai entrar na tribulação vai ter um período de paz, quem pôs a marca da besta. Só para vocês terem uma ideia, vai ter um flagelo que vai ser solto, que essas pessoas vão ser atormentadas por 5 meses. Eles vão querer a morte e a morte fugirá deles. Já nas trombetas, meus irmãos. Anjos vão ser soltos na terra. Coisas terríveis vão, ais e mais ais vão acontecer. O cavalo vermelho é solto, depois o cavalo preto, que é o cavalo da crise econômica mundial, 1 quilo de farinha por não sei quanto, por um salário de um dia, né? 1 quilo de farinha. Isso aí é o que vai vir, não tem falsa paz. A igreja subiu no minuto seguinte, já rodando o relógio, já começa a aflição. A aflição vai começar para quem perdeu o seu ente querido que foi levado. Já vai começar ali a agonia. O mundo já vai começar aquele rebuliço. E os demônios vão ser soltos. O inferno vai estar aberto na terra. Coisas terríveis já vão acontecer daquele momento em diante. Se você ficar, aconteceu o arrebatamento, e se você ficar, você não vai ter tempo nem para fazer mala, pelo que eu entendo. Você só vai ter tempo de fugir. Mas se você acha que você vai conseguir fugir e esconder, vai ser só pelo milagre de Deus, porque quem entrar no milênio é só por um milagre. Essa terra vai ser tão devastada, mas tão devastada, que o ser humano vai ser mais raro do que o ouro de um fir. É só quem Deus já predestinou para sobreviver, digamos assim, de modo bem pesado. É Deus que vai guardar quem entrará no milênio. Porque o resto ou vai morrer ou vai pôr a marca da besta. E quem pôr a marca da besta já vai ser atormentado. Vai ficar tudo difícil. Porque ainda que essa pessoa com a marca da besta possa comprar e vender, vai ter meteoro caindo, vai ter tsunami vindo, os homens vão desmaiar por causa do bramido do mar e das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas capítulo 21. Quando diz coisas que sobrevirão ao mundo, é porque alguma coisa vai ser anunciada na televisão. Alguma grande ou grandes catástrofes vai ser anunciado. Coisas que sobrevirão. Alguma coisa vai causar grandes cataclismos no mundo inteiro. Os meteoros, o céu vai ser aberto para cair fogo, meus irmãos, e enxofre e gelo. Meus irmãos, quem ficar aqui e achar que vai esconder, a tecnologia está pronta para perseguir todo mundo. Infelizmente, muitos que estão aqui me ouvindo já colocaram toda a sua vida no Facebook.
ou até no WhatsApp, ou então qualquer coisa ligada a Google, qualquer coisa ligada à internet. Vocês veem que eu acho que a pessoa mais inteligente hoje é quem está mais privado, quem preserva a sua própria imagem. Porque quem fica botando foto de filho, de marido, de mulher, de casa, de gato, de papagaio no Facebook. Tem gente que escreve tudo que faz, tudo que pensa, tudo que é. Está catalogando, seu telefone está ligado com identificação de onde você vai, de onde você não vai. Se a gente vai ser arrebatado, é pela misericórdia de Deus, a gente vai vivendo segundo a condição da tecnologia, porque a gente precisa. Mas se você ficar e não for arrebatado, toda essa mesma tecnologia vai se voltar contra você, fatalmente. Ah, Ana, mas eu vou esconder no mato. A Bíblia fala que as próprias feras vão matar os homens. Os animais, eles vão perder o temor que Deus colocou lá no Jardim do Éden pelo ser humano. Os próprios animais não vão temer ninguém. Então, se você entrar na florestazinha da sua cidade, tiver uma capivara, um porco selvagem, um lobo. Aqui onde eu moro tem urso, tem lobo. Dependendo da floresta que a gente vai, tem urso, tem lobo. Aqui pertinho mesmo é cheio de cobra. Às vezes até a víbora, ela escapa do homem. Ela só vai morder a pessoa se ela se sentir ameaçada, mas naquele tempo não vai ter isso não. Qualquer animal vai voltar contra o seu dono, até os cachorros que ficarem, provavelmente vão ficar agressivos. Os gatos, os cachorros, os pássaros, qualquer animal, meus irmãos, os morcegos, os insetos, meus irmãos. Sabe quanto vai proliferar os insetos na terra? A aranha, barata, rato. Vai ficar tudo agressivo, porque o temor de Deus sobre as criaturas da terra, ele vai ser retirado. Porque a Bíblia diz que a própria natureza também vai ser redimida, mas ainda tem que terminar o juízo de Deus. O que está vindo por aí é muito terrível. As pessoas que estiverem no hospital, hoje elas estão nos hospitais internadas, sendo atendidas, com ou sem convênio, todos os hospitais estão abarrotados de gente. E eles fazem de tudo, tem pessoas ligadas a aparelhos para manter, tem pessoas fazendo terapias. Mas quando entrar o império do anticristo, se essas pessoas na cama não aceitarem a marca da besta, elas vão ser retiradas do hospital e levadas para a morte, de um modo ou de outro, seja através da decapitação, ou seja então numa prisão. A Bíblia diz que aqueles dias vão ser tão terríveis sobre a terra, que se eles não fossem abreviados, nenhuma carne vai escapar. A Bíblia diz que vão ser dias tão terríveis que nunca houve, nunca mais, jamais haverá. Como aqueles dias vai ser um evento único na terra. As mulheres que engravidarem dentro da tribulação e ganharem suas crianças, só Deus sabe como é que essas crianças vão entrar nesse tempo. As grávidas também, mulher não vai ter valor em lugar nenhum, não é só no Oriente Médio não, na grande tribulação, na tribulação, mulher não vai ter valor nenhum em lugar nenhum. A Europa está sendo contra Israel, a Europa tem se levantado, virada antissemita, isso não é de hoje, a ONU está aqui na Europa. E sabe o que está acontecendo? O exército do diabo, de Satanás, já está sendo espalhado no mundo inteiro através dos imigrantes. Vocês podem ver aí os vídeos que estão acontecendo na Espanha. Eles estão chegando como formiga. E é tudo homem forte. Desculpa a expressão, mas nós brasileiros usamos essa, né? Tudo negão forte. Mas é mesmo. Por que a gente não vê aqueles tantos de mulheres, de crianças, de velhos, pessoas que você vê que realmente estão vindo porque estão numa situação crítica? Não, são só homens, numa idade entre 14, 13 anos e máximo 40. É o exército de Satanás, é a Operação Cavalo de Troia, que já está sendo colocada no mundo inteiro. A gente tem visto os aliados aí. Eu vi um vídeo ontem que Donald Trump cumprimenta Emmanuel Macron. E tinha uma outra pessoa. Eu sei que Trump pega na mão dele.
E ele pega na mão de Trump e na mão de uma outra pessoa. Só que Emmanuel Macron, na hora que pegou na mão dos dois para levantar para o alto assim, para fazer festa, ele fez com a mão chifrada. Estão dizendo que ele é o anticristo? Eu não sei, porque eu sei que eu só vou saber quem é o anticristo lá do céu de camarote. Mas seja ele, seja quem for, meus irmãos, estão aliados por debaixo dos panos. Esse mundo, ele já está prontinho para receber o anticristo. Os seguidores dele já não veem a hora de vê-lo. Eles contam os dias, eles dizem o maranata deles, a modo deles. Enquanto o Espírito Santo e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, vem pegar a tua noiva. Os seguidores de Satanás estão dizendo, ora vem anticristo. E o mundo está todo pronto, está tudo esquematizado, está tudo resolvido. Enquanto não acontece, porque ele está sendo detido, enquanto aquele que o detém não é afastado, quer dizer, enquanto a igreja, com o Espírito Santo atuando na igreja, não for afastado deste mundo, eles vão matando com as vacinas, eles vão matando com as comidas industrializadas, eles vão matando com os cataclismas climáticos que eles também têm provocado pela RAARP, pelos rastros químicos. Eles vão atuando por todos os lados. Eles vão arrumando um jeitinho de lançar epidemias, levantar os custos, encarecer tudo, arrebentar com crises, fazer conflitos no mundo inteiro. Vão fazendo esse inferno na terra. E o povo está gritando pelas ruas pedindo paz e segurança. E aí eles, já conseguindo o intuito que eles mesmos provocaram, estão dizendo entre si, paz e segurança. Mas aí vai vir sobre eles mesmos repentina destruição. Sodoma e Gomorra está escancarada na terra. O mundo está como Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher, pedofilia e todo tipo de prática. Tudo é bonito. O certo, o bem, tem sido chamado de mal. E o mal tem sido chamado de bem. Sinais no céu, meteoro que passa, eclipse lunar, eclipse solar, rastros químicos por todo lado, sinais feitos por Deus e pelo homem. Na terra, continentes rasgando-se ao meio, buracos aparecendo por toda a terra, vulcões, fogo e enxofre, colunas de fumaça no mundo inteiro, enchentes. A Bíblia diz que tem um momento que vai ser como inundação. Os homens serão destruídos como uma inundação. Os perversos. Querendo ou não, nós temos visto muitas inundações nesses últimos dias. Cidades sendo devastadas por causa de tanta chuva. Gira daqui, gira dali, para tudo que a gente olha, meus irmãos. Tem sinal, sinal e mais sinais. Meus irmãos, o tempo acabou. Até os últimos sonhos que estão aparecendo, pelo menos para mim, todo mundo está falando, Jesus está falando, o tempo acabou. Mas não é que está acabando, não tem como pecar mais, como sonhos de 3, 4 anos atrás, né? O povo dizia, eu sonhei com Jesus, e ele falava assim, não tem tempo para pecar mais, não tem mais tempo para pecar. Agora ele não está falando, mas não tem mais tempo para pecar, ele já está falando direto, o tempo acabou. Crianças de 3 anos tendo visão com Jesus Cristo, o homem de branco, falando para elas, olha, o tempo acabou. Meus irmãos, toma cuidado. Clama com todo o teu coração a Cristo pela tua vida, pela tua vida. Chora, pede perdão todos os dias, jejua, tira tudo que não presta, luta, combate. Porque a obra quem vai terminar é Cristo, mas isso não significa que a gente tem que cruzar o braço, sentar de perna pro ar e esperar ele resolver. Aquilo que tiver ao nosso alcance, temos que fazer. E ore, ore, ore pela salvação da sua família, dos seus entes queridos, de amigos e pessoas que Deus colocar no teu coração. E procure viver em paz com todos, se possível. E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.